Olá, boa noite. Obrigada pela vossa presença. Em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dou-vos as boas-vindas a este debate sobre a ciência em Portugal, um diagnóstico. Cabe-me, em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agradecer, em primeiro lugar, à casa que hoje nos acolhe, ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, uma casa na qual a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem sido sistematicamente bem recebida. Fizemos aqui já a apresentação de outras obras, como Os Limites da Ciência, do professor Jorge Calado, ou o Estudo de Cultura Científica em Portugal, Ferramentas para Compreender o Mundo e Ajudar a Mudá-lo, de António Granado e José Vitor Malheiros, que poderão consultar gratuitamente no site da Fundação. Hoje cabe também agradecer aos participantes neste debate, em primeiro lugar o professor Carlos Filhais, comissário do mês da Educação e da Ciência, que fará a moderação deste debate. Também à professora Esther Serrão, da Universidade do Algarve, e colaboradora numa investigação neste momento em curso, que pretende precisamente traçar um retrato da ciência em Portugal neste momento e nas últimas décadas, à professora Mónica Betancourt Dias, do Instituto Gulbenkian da Ciência, e ao professor João Rocha, da Universidade de Aveiro. Estão aqui hoje, e dar-lhes-ei muito brevemente o palco para falar sobre o diagnóstico do nosso sistema científico, daquilo que é hoje fazer ciência em Portugal, quem a faz, em que condições. Aproveito para dizer também que hoje falamos sobre o presente e um bocadinho sobre o passado da ciência e que na próxima semana estaremos no Porto, na Galeria da Biodiversidade, falando um bocadinho sobre o futuro da ciência, com a conferência Ciência no século XXI, no fundo falando um bocadinho sobre as oportunidades e ameaças que estarão no nosso futuro. E, a encerrar o mês da Educação e da Ciência, damos mais uma vez o palco aos cientistas, mas desta feita com uma sessão especial sobre os cientistas portugueses pelo mundo, na qual contaremos com alguns cientistas que falarão da sua experiência como cientistas portugueses lá fora e com a presença também do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Bem-vindos ao debate, obrigada pela vossa participação e agora passo a palavra ao professor Carlos Filhais. Muito obrigada. Obrigado, Mónica. Obrigado por terem vindo. Obrigado aos nossos convidados. Vamos falar de ciência numa casa de ciência, numa antiga casa de ciência. Vamos falar da ciência mais recente e a primeira coisa que deve ser dita sobre a ciência em Portugal é que nos últimos tempos, de facto, houve uma expansão extraordinária da ciência em Portugal e todos nós fomos testemunhas disso. Nós, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, gostamos de indicadores numéricos. A Pordata é uma bandeira nossa. E se formos ver números para a ciência, é fácil reconhecer esse crescimento. Em 1995, quando começa com José Marinho Gago o Ministério da Ciência e Tecnologia, já existia ciência antes, eu sei, mas quando a ciência aparece à mesa do governo, o investimento era 0,5% do PIB. Os últimos números apontam para 1,3%, portanto, é duas vezes e qualquer coisa, mais do dobro. Portanto, é um grande crescimento. Não houve muitas coisas que tenham crescido mais do dobro nestes 20 anos. E pode-se perguntar se este investimento foi produtivo. Bem, há várias maneiras de mostrar que a ciência que dá resultados. Uma delas é mostrar as capacidades que a ciência dá. A ciência é uma atitude, não é só o conhecimento. E a atitude científica ao mais alto grau é dada através dos doutoramentos. Em 1995 eu fui ver a Pordata e havia cerca de 500 doutorados ano. Atualmente, pode-se ver o ano passado, vai-se ver a Pordata e há 3.000 doutorados ano. Portanto, enquanto que o fator de investimento foi cerca de 2, pouco superior a 2, o número de doutorados multiplicou-se por 6. E isto são números indesmentíveis, porque os doutorados têm um exame rigoroso e aí não há que falhar. Mas se vamos perguntar o que é que os doutorados, os outros cientistas fazem, e o doutoramento, como sabem, é uma carta de condução para começar a investigação, nós verificamos que o número de artigos em Portugal explodiu ainda mais do que isso. Eram cerca de 2.000 por ano artigos científicos de autores portugueses, ou pelo menos com coautoria portuguesa, e agora são mais de 21.000, portanto, por ano, que significa um fator de 10. E, portanto, a ciência portuguesa existe. Era pequenina,
a planta cresceu. Podemos agora perguntar pelo futuro da planta e que outros frutos é que estamos à espera. E os nossos convidados de diferentes áreas, ciências do mar, biologia, química, vão nos dar em 10 minutos cada um o seu retrato, que pode não se confinar à sua área, mas o retrato que fazem da ciência em Portugal hoje. E este retrato, eu conheço-os bem, eles são capazes disso, terá sempre perspectiva. A questão, eu acabo de dizer de onde vimos. Eles vão definir melhor onde estamos e o que nos interessa a todos é para onde vamos. E para onde vamos só pode ser, na minha opinião, eles dirão, enfim, a sua opinião, mas será crescer mais. Porquê? Porque o objetivo da Europa é ter 3%, é o programa 2020, não sei como é que vão conseguir, mas isso é outra questão. E Portugal está muito atrasado nisso, quer dizer, a média atual da Europa é 2% do PIB. Nós, se nos aproximássemos num prazo razoável da média atual da Europa, já seria muito bem. Será que seremos capazes? Quando é que nós conseguiríamos chegar à média atual da Europa? Para isso é preciso que a ciência esteja ligada à indústria, é um dos grandes problemas, esteja ligada à economia. Por isso é preciso também que haja emprego científico, quer na indústria, quer nas escolas de ensino superior. É um problema com o qual estamos confrontados, mas tenho a certeza que sobre estes e outros, é preciso também que haja ligação à sociedade. E por isso é que serve também o mês da educação e da ciência, mas sobre estes problemas falarão os nossos cientistas convidados. Terce, a palavra é tua. Muito boa noite. Eu vou falar um pouco então de um estudo que estamos a fazer, que tem por objetivo encontrar medidas objetivas sobre o estado da ciência em Portugal e a sua geografia. Portanto, pretendemos mostrar que existe uma grande heterogeneidade entre diferentes regiões de Portugal que não tem sido bem muito descrita e, portanto, não só o estado da ciência ao longo do tempo e as tendências ao longo dos últimos 30 anos, como a variabilidade espacial que existe no investimento, nas publicações, portanto, nos inputs e nos outputs científicos em geral. Este estudo é apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, também pela Fundação Oceano Azul, portanto temos um subestudo que se foca mais nas ciências do mar, por causa do interesse marinho, que é mais a minha área. O estudo começou há muito pouco tempo, ainda não temos os resultados da geografia e temos poucos dados, mas vou só falar de algumas tendências interessantes para a discussão, uma vez que estamos em fase de grande discussão de vários temas sobre o investimento científico em Portugal e ao longo dos anos tem vindo a haver uma falta de continuidade em certas políticas, porque a política da ciência varia muito com os governos e com as políticas da ocasião, mas apesar de tudo isso, há umas tendências contínuas. Nós não vemos altos e baixos, vemos uma tendência muito positiva em quase todos os indicadores, praticamente. Pelo menos nos que analisamos até agora, menos na parte da ligação à indústria. Estamos a comparar os resultados com outros países da Europa, que também têm as suas evoluções positivas em vários aspectos, mas que mostram que as tendências em Portugal têm sido, em muitos casos, muito superiores a vários outros países. Portanto, os nossos estudos têm incidido sobre comparações com dois países com uma população semelhante à de Portugal, Holanda e Dinamarca, Holanda e Noruega, e temos países com problemas estruturais semelhantes aos de Portugal, mas uma dimensão muito superior, Espanha e Itália, e um país que também tem problemas semelhantes, mas tem alguns indicadores muito superiores, que é a Grécia. Portanto, o trabalho ainda está a iniciar-se e pretendemos que seja, então, uma comparação bastante objetiva, baseada em dados, como se pretende no âmbito da Port Data, não as nossas opiniões, mas sim o que é que a evidência mostra. Portanto, o número de publicações por milhão de habitantes, por habitante, tem vindo a crescer sempre ao longo destas décadas analisadas em todos os países, mas a taxa de crescimento deste indicador foi muito superior em Portugal. Portanto, a tendência para as publicações por habitantes tem aumentado muito e neste conjunto de países que tem sido analisado, Portugal foi o terceiro melhor, logo a seguir aos países mais ricos. No caso das ciências do mar, este aumento ainda é mais significativo. Portugal, nas ciências do mar, tinha, no início do nosso estudo, que começou em 1987,
tinha a produtividade mais baixa em termos de publicações por habitante e agora está em segundo neste conjunto de países analisados. Em ciências do mar? Em ciências do mar, portanto, um aumento mais significativo Somos ainda o segundo país destes analisados, relativamente à Noruega, Espanha, Holanda, Itália e Grécia. Por investigador, é que estes valores não são tão acentuados. Portanto, o número de publicações por investigador sofreu um aumento ao longo dos últimos 30 anos, mas o aumento é pouco acentuado, e principalmente recentemente. Isto talvez porque há muitos investigadores, portanto, cada vez se faz mais publicações em todas as áreas. No entanto, como há muitos investigadores, também tem havido um grande aumento, pelo menos nas pessoas que são classificadas estatisticamente como investigadores, não é tão significativo como quando consideramos o número de publicações por habitante no nosso país. Portanto, este é o indicador mais modesto, é o número de publicações por investigador. Portanto, as taxas de variações são bastante elevadas na mesma, mas de todos os países analisados temos o desempenho mais baixo no número de publicações por investigador. Isto é muito heterogéneo. Nesta área das investigações, do número de publicações por investigador, já comparámos várias regiões do país e, na verdade, há uma grande heterogeneidade. Há quase o dobro nas regiões com menos investigadores, nas regiões periféricas há quase o dobro do número de publicações por investigador do que nas regiões centrais com muitas pessoas, como Lisboa, na região centro. Em relação ao mar e às áreas com às publicações internacionais, portanto, nós temos um desempenho internacional muito bom. Uma grande proporção das investigações realizadas são em colaborações com outros países internacionais e estamos praticamente em segundo, só relativamente a outro país, que é a Holanda, que tem 80% das publicações do mar realizadas com investigadores internacionais. Portugal vem logo a seguir e tem uma posição de destaque muito importante aí. Em termos de publicações por investimento científico, por investimento financeiro, publicações por $1 milhão investidos, Portugal apresentava-se como um dos países com o menor número de publicações no início do estudo, no início da época estudada, mas conseguiu uma posição de destaque em que ocupa o segundo lugar para este indicador, em termos de número de publicações realizadas por investimento, em que o primeiro é a Grécia. Também por é o mais barato, fazemos os artigos mais baratos, é isso? Exato. Portanto, a Grécia tem um destaque enorme, ou seja, publica muito com pouco investimento, claro. E logo a seguir vem Portugal. Portanto, aí neste impacto, pouco dinheiro, tem de fazer pouco. Neste indicador, exato, fazemos muito com pouco. Isto são apenas alguns números muito básicos que pretendemos fazer muito mais e não só analisar o número de publicações, mas o seu impacto, a sua qualidade, etc. Mas, portanto, estes dados não temos ainda para mostrar, portanto, isto só para dar umas indicações. Estamos também a estudar a ciência que se faz nos países africanos de língua oficial portuguesa e aí o estado atual da ciência em termos de quantidade de publicações por habitante, investigador, ainda é bastante frágil. E é dominada por Moçambique, onde é mais forte do que nos outros países todos e tem vindo a aumentar bastante, mas, sobretudo, esse aumento assinalável é à custa de Moçambique, sendo quase insignificante em São Tomé e Príncipe. E a colaboração portuguesa tem sido muito baixa com os países africanos de língua oficial portuguesa, tem-se mantido sempre constante por volta dos 10%, apesar de haver um grande aumento das publicações, e principalmente Moçambique com os seus países vizinhos. Portugal não tem estado envolvido nesse aumento. E pronto, portanto, continuamos a tentar, iremos expandir estas informações muito mais. Isto é apenas um breve apanhado dos primeiros resultados. Muito obrigado, Esther. Eu passava a palavra à Mónica, que também nos dará a sua visão. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu, se calhar, vou falar não em números gerais, mas, se calhar, mais de um caso próprio, que é o meu caso. E eu, em 91, estava aqui no meu primeiro ano de aulas de Bioquímica, na Faculdade de Ciências, que foi o último ano em que tivemos aulas aqui. E depois fiz o curso de Bioquímica e fui fazer o doutoramento para fora, para a Inglaterra, onde também fiz o pós-doc, portanto tive 9 anos fora e voltei em 2006 para começar o meu grupo de investigação no Instituto Gulbenkian de Ciência. E comparando agora o panorama de ciência em Portugal com o panorama que era em 91, é uma diferença enorme, como o Carlos estava a dizer, é brutal a nível da massa crítica que temos hoje em dia
não dá mesmo para comparar. Acho que temos um ambiente científico muito bom e mesmo comparando quando comecei o meu grupo de investigação em 2006 com agora, passado 11 anos, o ambiente de investigação eu acho que está, do ponto de vista da massa crítica que temos e dos equipamentos que temos, está francamente melhor. E agora muitas das minhas colaborações passam também por pessoas que trabalham cá. Não tenho que ir buscar colaborações fora para ir buscar experiência em determinadas áreas em que não tenho experiência. Portanto, a razão por que eu voltei para Portugal foi porque havia esse começo desse aumento de massa crítica e porque havia a expansão da ciência portuguesa e um entusiasmo para fazer ciência em Portugal e fazer algo no nosso país. Na altura, quando eu voltei, o financiamento de ciência era francamente razoável e era possível fazer investigação com base em financiamento português. Só para dar, por exemplo, quando eu comecei o meu grupo de investigação, se eu concorresse a uma bolsa financiada pelo governo português, a probabilidade de ter essa bolsa para financiar a investigação no meu laboratório era 1 em 3. Okay? E se eu agora olhar para aquilo que se passou ao longo dos anos, a probabilidade de ter agora uma bolsa de investigação do governo português é praticamente 1 em 10. Portanto, ao longo deste tempo, o panorama da massa crítica aumentou, mas o panorama do financiamento do governo para a investigação realmente diminuiu a taxa de sucesso. E só para dizer que, por exemplo, o meu laboratório tem tido bastante financiamento português também, mas muito financiamento europeu, do European Research Council. Tive uma bolsa que me permitiu praticamente começar o laboratório, que chamam-se as Starting Grants, são as bolsas para quem começa o laboratório. E há 2 anos atrás escrevi a continuação, mais ou menos continuação dessa bolsa, que é o que se chama Consolidar o Laboratório. E quando estava a escrever a bolsa, que era o último ano que eu podia concorrer, eu senti que tinha praticamente a corda ao pescoço, porque sabia que se não tivesse essa bolsa, tinha que ir para o estrangeiro para continuar a minha investigação na área em que trabalho. Pronto, só para dizer que eu acho que há coisas muito boas na situação de ciência em Portugal, que é que temos uma massa crítica ótima, mas do ponto de vista de sustentabilidade da ciência que temos em Portugal, acho que estava mais otimista em 2006, quando regressei a Portugal, do que estou agora. Em parte porque havia mais financiamento para aquilo que nós fazemos nos laboratórios e havia uma perspectiva de haver um financiamento regular. E neste momento temos uma situação em que não conseguimos muito bem prever o que é que se vai passar do ponto de vista de financiamento. Nós também tivemos a discutir antes um bocadinho o que é que se pode fazer em relação a isto, como é que nós podemos melhorar esta situação. Em parte seria fazer com que o financiamento da ciência em Portugal, pelo menos o financiamento público da ciência, fosse um financiamento independente do governo, de uma agência independente do governo, que é o que se passa em vários outros países, onde é independente das circunstâncias governamentais e, portanto, é um processo mais pensado a longo prazo e em que as pessoas, no fundo, sabem o que estão à espera. E essa previsibilidade é muito importante na ciência, porque alguns dos nossos projetos são projetos, quando queremos arriscar e fazer ciência a sério, temos que pensar a longo prazo, ou seja, temos que pensar em projetos, alguns deles que são a 5 anos e projetos com risco. E, portanto, temos que ter garantia que podemos fazer essa investigação continuada. E por neste momento não termos tanto essa garantia, eu tenho vários dos meus colegas que estão aí para fora, porque não vêem, e agora nem sequer estamos a falar do emprego deles próprios, estamos a falar do financiamento daquilo que fazemos, do financiamento da ciência, porque em muitos outros países há um financiamento mais diversificado e mais regular. No fundo, a pessoa sabe que cada ano tem uma possibilidade de concorrer 2 ou 3 vezes e, se falhar, tem outra possibilidade. E isto realmente tem falhado em Portugal e é algo que nós temos que lutar para conseguirmos alterar as circunstâncias para conseguirmos fazer isso, e nomeadamente a questão da independência da FCT, e pensar em alternativas de financiamento, e nós próprios investigadores temos que pensar em convencer outras empresas e financiamento privado a investirem mais em ciência e, portanto, nós próprios temos um papel nisso. Do ponto de vista do futuro da ciência em Portugal, eu acho que é muito importante também que haja uma estratégia clara e transparente do onde é que se quer investir em ciência em Portugal, que eu não tenho sentido muito, não percebo às vezes muito bem qual é a estratégia dos diversos governos, e acho que é importante a gente perceber onde é que queremos investir e como é que vamos puxar pela massa crítica e financiar a investigação que se faz, baseando no mérito das pessoas que estão a fazer essa investigação. A outra área que eu acho que também tem havido algum impacto em Portugal, mas onde acho que tem que haver muito mais, e estou a fazer um diagnóstico e a pensar que temos que investir mais, inclusive eu própria, é na parte do impacto da ciência na sociedade,
E aqui estou a pensar também na comunicação que nós cientistas fazemos para a sociedade, nomeadamente aquilo que estamos a fazer hoje, mas também noutras circunstâncias. Acho que, nomeadamente numa altura em que temos fenómenos como Trump e o Brexit e por aí fora, acho que a comunicação do processo científico, dos valores da ciência, da tolerância, da verdade, da procura da verdade e de ser crítico, não é? É muito importante. Portanto, não é o conhecimento, nem tanto o conhecimento, mas os valores que estão à volta da ciência, que é muito importante que nós comuniquemos e conseguimos chegar a outros públicos, conseguimos chegar às escolas, aos hospitais, às pessoas que têm capacidade de decisão, nomeadamente os políticos, por aí fora, e até os mídias, e comunicar estes nossos valores e que realmente deviam premiar toda a sociedade. E aí acho que há muito mais a fazer em Portugal e acho que também passa por nós cientistas ter iniciativa nessas áreas de levar a ciência à sociedade. E acho que me fico por aqui. Muito bem, então respeitar o tempo de todos, muito obrigado. João Rocha, então. Só ligar o cronómetro também para... Eu tenho aqui um cronómetro. Tens? Okay. Então, boa noite. Começando um pouco na mesma linha da Mónica, eu sou um bocado mais antigo que a Mónica, e, portanto, fui fazer o meu doutoramento para o estrangeiro, para a Inglaterra também, em 1988, e ainda por cima eu tinha feito o meu curso, a minha licenciatura, na Universidade de Aveiro, onde na altura não havia praticamente nada para fazer a investigação. E, portanto, fui da Universidade de Aveiro, onde não havia praticamente nada com que investigar, para a Universidade de Cambridge, na realidade, onde havia tudo para investigar. Obviamente foi um choque grande. Depois regressei em Portugal, sincronizado com um programa muito importante, foi o programa Ciência, que permitiu equipar os laboratórios. Foi a primeira vez que tivemos, globalmente no país, equipamento de jeito, no início de 90, 91, por aí. E, portanto, depois assistia à explosão da ciência, e, portanto, realmente, numa geração, praticamente, assistia a um milagre. A minha filha também se doutorou em Física o ano passado e, portanto, pude avaliar realmente a diferença entre os dois tempos e tenho muito a agradecer, obviamente, ao país que permitiu que isto acontecesse. E depois a vida levou-me, enfim, lentamente até à situação que estou atualmente, que sou diretor de um laboratório associado com 400 pessoas que trabalham na área dos materiais e, portanto, tenho responsabilidades também de gestão e de sofrendo diariamente um bocado dos problemas que a Mónica referiu de como manter os nossos talentos no país. É parte significativa do meu trabalho, é convencer, durante a crise então foi uma parte muito significativa, eu chamo-lhe de estabilizar as pessoas, quer dizer, quando as pessoas estão um bocado tristes, tentar animá-las de variedíssimas maneiras, mas eu não tenho uma visão nada negativa da situação, porque sei que ela melhorou muito. Em termos gerais, se eu quisesse dizer globalmente quais são os grandes desafios que se colocam à ciência no país, eu penso que são dois. Um é a sustentabilidade, que já foi mencionado, e outro é a convergência, pelo menos com a Europa. Porque nós temos, na Ásia e noutros pontos do globo, investimentos e dinamismos que não se comparam minimamente com os que existem atualmente na Europa. Portanto, as pessoas estão muito mais dinâmicas, têm uma outra energia, têm investimentos muito maiores e eu penso que o mundo, certamente o mundo científico, se está a deslocar lentamente para a Ásia. Em relação à questão da sustentabilidade do sistema, há muito a questão da imprevisibilidade do sistema sob variedíssimas formas. É verdade que, por exemplo, nós não sabemos quando é que o próximo, enfim, ninguém nos garante quando é que o próximo programa de projetos ou candidaturas a projetos da FCT vai exatamente acontecer, mas se olharmos para uma série temporal, verificamos que é normalmente 2 em 2 anos ou 2 anos e meio em 2 anos e meio. Muitas vezes não é tanto a realidade, é a imprevisibilidade que nos cria ansiedade. Ou seja, as coisas até vão acontecendo, mas nós não podemos planear, isso cria ansiedade e muitas vezes não nos deixa planear as coisas como deve ser. A sustentabilidade tem também a ver com esta, de um ponto de vista mais macro, com esta questão muito importante da quantidade, enfim, da percentagem do PIB que nós investimos em ciência. Como já foi dito, cerca de 1,3%. Para nos aproximarmos nos países europeus, temos que praticamente duplicar
ou duplicar mesmo, e isso é um objetivo extraordinariamente difícil de conseguir. Não creio que possa ser conseguido com mais investimento do Estado, não quer dizer que o Estado não faça mais investimento e não deve fazer, mas eu creio que, se quisermos ser realistas, isso não vai ser possível. E, portanto, a única possibilidade que eu vejo é haver realmente um efetivo e não eventualmente maquilhado investimento em investigação e desenvolvimento por parte das empresas. Isto é um problema muito grande, porque se nós atendermos a quem são as nossas empresas exportadoras, porque as outras eventualmente não terão grande capacidade para investigação e desenvolvimento, se pelo menos retirarmos as startups e esse tipo de empresas nascentes, que depois muitas delas morrem, vemos que são poucas e, portanto, não se vislumbra como é que podemos esperar um investimento muito significativo, ou muito mais significativo do que é, por essa via. E, portanto, uma possibilidade, que também falámos há pouco em reunião que tivemos, é a de se criarem condições várias para atrair empresas estrangeiras que aqui podem depois começar centros de investigação. Eu tenho uma experiência muito grata que está em curso neste momento na Universidade de Aveiro. Nós temos que falar das nossas experiências, não fazer publicidade, peço desculpa, não entendam dessa maneira, mas neste momento temos um projeto enorme na Universidade de Aveiro com a Bosch. Portanto, a Bosch, tudo o que é sistema águas quentes domésticas, digamos assim, tem o seu centro mundial ali em Aveiro, na Bosch Aveiro. E temos um projeto de mais de 10 milhões de euros que abrange sobre uma casa do futuro, digamos assim, que tem colaboração de pessoas, dos materiais, da eletrónica, enfim, de variedíssimos domínios, tudo integrado, e que eventualmente dará origem no final até a produtos. Portanto, eu penso que isto são exemplos virtuosos, há outros exemplos, a Universidade de Minho, etc., e outras universidades no país, têm exemplos deste género que vale a pena estudar, e, portanto, eu tenho esperanças de que seja possível, efetivamente, por essa via, nós virmos a ter um aumento realmente do investimento na área da investigação e do desenvolvimento. E isto leva-me a um outro ponto que é importante, é que ainda se tem a percepção na sociedade que há pouca interação entre as universidades, entre os centros de investigação e as empresas. E talvez isso seja ainda parcialmente verdade, mas novamente, pedindo desculpa pela publicidade, o meu laboratório tem, este ano, 3 milhões de euros de contratos com empresas. E nós fazemos investigação básica também. Portanto, não é um laboratório que faz só investigação aplicada. Portanto, isto quer dizer que é possível, e que há, novamente, muitos exemplos no país, onde já há uma interação muito importante com empresas nacionais e também com empresas multinacionais. Eu, nesse ponto de vista, não estou nada pessimista e acho que, comparando, se eu fizer a comparação com o início do meu laboratório em cerca de 2012, estes 3 milhões comparam talvez com 200 mil euros ou coisa assim. É disto que estamos a falar em 10, 15 anos. Eu queria agora elencar outro tipo de... Ainda tenho tempo? Sim, sim. Elencar um conjunto de outras questões que são importantes para compreender a situação atual da ciência no país. E a primeira questão que é fundamental é resolver um problema que todos nós que estamos de alguma forma ligados às universidades conhecemos, que é o corpo docente tem que ser renovado. Portanto, a idade das pessoas que estão na universidade, hoje a idade média ou mediana é superior aos 55 anos ou coisa parecida. E, portanto, como eu costumo dizer às vezes, eu tenho 55 anos, sou mais ou menos a mediana da coisa, e já não sou um jovem promissor, e por aí adiante. E, portanto, é necessário, efetivamente, proceder a essa renovação. Durante muito tempo, praticamente não houve abertura de vagas nas universidades, está a acontecer, portanto, um pouco por todo o país estão a abrir vagas, o técnico abriu bastante em Lisboa, eu sei, tenho vindo aqui. E a Universidade de Aveiro este ano abriu cerca de 70 vagas em diferentes áreas do conhecimento, portanto, isso está a acontecer. Muitas destas vagas não são
não vão dar entrada de novas pessoas, temos que ser realistas, são promoções, são professores auxiliares que passam a associados e associados que passam a catedráticos, mas pelo menos há uma abertura em relação ao que se passou há uns anos atrás, em que realmente nada acontecia. Portanto, isto é um aspecto muito importante e mais importante ainda é nós termos uma visão de longo prazo que permita que vá havendo entrada permanentemente no sistema de novas pessoas. Não podemos ter expansões e contrações brutais no sistema, porque durante as expansões não se contratam as melhores pessoas, porque é impossível, não estão disponíveis as melhores pessoas. Quer dizer, algumas que se contratam, melhor dizendo, algumas que se contratam não serão as melhores possíveis, porque é um problema da lei da oferta e da procura, e, portanto, isso temos que tentar amortecer esses efeitos das expansões e contrações, e eu temo, para introduzir um outro tema a seguir, que neste momento esteja a acontecer um pouco esta questão de uma expansão do sistema. Portanto, durante muitos anos criou-se uma enorme bolha de doutorados no país, sabemos disso. Era importante, Portugal precisava de dotar o país de quadros de pessoas educadas, não é? Altamente educadas, mas a verdade é que, como não se resolveu o problema durante os anos, agora quer-se resolver muito rapidamente. Não creio que seja possível, neste momento há imensa confusão no ar, temos inclusivamente algumas escaramuças entre partes do sistema, entre Ministério, reitores, etc. Isso vem tudo nas notícias, bolseiros, investigadores de várias tipologias, situações em que fundações, portanto, universidades no regime fundacional e outras que não estão, têm tratamentos algo diversos. Portanto, temos aqui problemas muito complicados que neste momento estão em cima da mesa. É aqui. Tenho que me calar, não é? Então, só para terminar, duas coisas importantes, portanto, que não gostaria de deixar de falar. Uma é a questão que se prende com, para que estas pessoas que estão hoje a fazer investigação no país possam fazê-la, têm que ter infraestrutura. Portanto, não basta termos lugares para pessoas poderem investigar, é preciso que tenham laboratórios, no caso de ser isso, estou a referir mais às áreas que necessitam dessa infraestrutura, temos que ter equipamento, porque não é possível ser competitivo em ciência sem equipamento. E nós, há mais de 10 anos, os últimos contratos são de 2004, de um programa de equipamento da FCT, houve um roteiro que há uns anos que ainda não chegou ao fim. Portanto, há também aqui períodos de expansão e contração que, no que diz respeito aos equipamentos, isso compromete muito a nossa capacidade de competitiva. Nós publicamos muito e barato, mas que se formos ver depois o impacto em termos de citações, a coisa já não é exatamente igual. Finalmente, temos aí a avaliação das unidades de investigação e eu aí creio há um novo paradigma, de alguma forma. Eu apoio fortemente a ideia de que a avaliação da investigação tem que ir muito para além da bibliometria, mas numa lógica do Manifesto de Leiden. Quem fala muito do Manifesto de Leiden, se calhar nunca leu os 10 princípios do Manifesto de Leiden, cujo primeiro princípio diz claramente que a bibliometria é importante como uma forma unbiased de ter alguma informação de base para sobre ela depois, evidentemente, fazer uma avaliação mais global de impacto societal, etc., que as coisas tenham. Portanto, eu apoio este novo paradigma que está instalado, temo que se tenha ido um pouco longe demais, no sentido de, aparentemente, eu digo aparentemente porque não tenho a certeza, aparentemente se desvalorizar talvez demasiado esta questão da bibliometria. E pronto, tenho que me calar. Muito obrigado. O debate está lançado, vieram aqui de certeza, não foi ouvir, foi também para interrogar, para colocar opiniões, criticar também. Se faz favor. Está o microfone, se faz favor. É melhor, porque a sala... Já está. A sala tem uma acústica muito particular. O meu nome é Luísa Botelho,
Entrei na investigação na altura no NETI, passou a INETI, passou a ISD, não, a ITN e finalmente ISD. Tenho 70 anos, portanto... Não parece. Mas sou, mas tenho. E gosto de ter. O meu ciclo acabou em 66 e gostava, já às ter. E ligando ali o grupo, que era Tecnologias de Radiação, Processos e Produtos, ligava-se muito à indústria e também subsistia com isso. Eu saí, para vocês verem, com jovens doutorados em microbiologia, especializados em virologia, física, 2 mestrado e doutoramento, química, agricultura, porque o professor sabe melhor do que ninguém, a radiação ionizante abrange um mundo de áreas. O que é facto é que o grupo que eu geria, nenhum está no quadro. E a mais velha, que tem 17 anos de doutoramento, tem 40 anos quase. E o grupo vai se desmembrar. Claro. Tudo nasce, cresce, morre. E é o ciclo, graças a Deus. E tudo se transforma. Mas pergunto-me, não será também um defeito a investigação basear-se essencialmente em publicações? Por que não também ligar-se à indústria? A quantidade de confluências com a indústria. Todos falam que é um facto que a investigação deve-se ligar à indústria. Não estou a dizer que a investigação fundamental não seja essencial, porque senão nós não aplicamos. Aliás, os meus doutorandos começavam sempre a fazer fundamental para perceberem bem e faziam as suas teses na base disso. Agora, não há dúvida, como é que o professor falou, bibliometria. É absurda. Tem que se avançar para outro tipo. E é a dificuldade de se meter. Porque é que as jovens de 40 anos ainda não estão? Porque são, e embora tenham 60 papers, salvo erro, com publicações internacionais, mas comparados com o ISD ou com, por exemplo, colegas que até por usarem um equipamento mais sofisticado têm papers, vão aos 300. Quando entram em comparações, em metria, é um absurdo. Tem de se comparar o que é comparável. Há que rever a análise. Meterem jovens, porque é essencial. Eu agora, aos 70 anos, não faço omeletes sem ovos. A investigação não se faz sem jovens. Claro. Para haver uma continuidade, para haver um embate. Eu pergunto àquelas 2 jovens, porque são jovens comparadas a mim, vocês têm um grupo, você também, nitidamente, têm um grupo estável, pelo menos um que multiplique, ou 2 ou 3, que multipliquem os núcleos das áreas que vocês estão a questão da precariedade. A questão da precariedade. Se querem se pronunciar sobre isso, muito obrigado. Querem algum comentário rápido sobre isso? E isso não tem a ver da análise Acabei de falar. que fazem os jovens só através de quilos de papel? São 2 questões. Primeira, a questão da precariedade, não se formarem equipas que sejam estáveis e depois renováveis também, mas que há. E depois a questão também, de novo, já aqui foi tratada, da bibliometria, o que é que se pode comparar áreas diferentes, por exemplo, mesmo dentro da mesma área, aspectos diferentes da mesma área, a produtividade por vezes é muito diferente. Alguém Posso quer dizer? responder? Sim. Só para fazer só uma coisa, porque a maior parte do que nós fazemos para a indústria, embora seja avançado, não se publica. Porque a maior parte da indústria não quer que seja publicado. Óbvio? Sim, há a questão do segredo industrial, das patentes, do registro de propriedade industrial, e aí já não se mete por publicação. Queres falar? É para não ser sempre posso eu falar. responder? Uma vez que me rapidamente chamou a atenção. para dar Sim, estamos todos de acordo consigo, penso eu. Portanto, primeiro... Não,
Nós temos isso tudo. Portanto, como eu disse, isto começou agora e são os resultados muito preliminares. Uma das partes muito importantes e está em fase avançada a criação da base de dados sobre todo o tipo de indicadores de registro de propriedade intelectual, de patentes, etc. Tudo isso é uma base de dados à parte que está a ser completada. Eu não tenho aqui resultados para apresentar porque não está completada. Mas isso é uma parte muito importante. E é uma parte que faz muita falta no nosso país e todos estamos de acordo. Portanto, o que queria salientar é que é importante, como também já disse aqui o meu colega, é importante haver indicadores, digamos, objetivos e que sejam desenvolvidos por pessoas especialistas da área. Atualmente é uma preocupação nossa na avaliação que está a ser feita, em que, digamos que foram de 8 a 80 e primeiro era só números de publicações e uns indicadores assim quantitativos sem terem a ver a contribuição efetiva e agora deitou-se tudo fora e agora está tudo muito subjetivo e pouco transparente, em que nós temos um sistema de avaliação em que não é possível, diz que é proibido de facto termos longas listas de publicações, não se pode indicar os fatores de impacto nos nossos currículos, etc. Porque tudo isto foi, digamos, proibido na atual avaliação. A proibição a mim faz-me espécie. Quer dizer, há vários componentes e é importante ter todos em conta e custa-me a crer que vai ser um painel de, se calhar, 5 pessoas numa área que vão compreender melhor a qualidade científica de todo um grupo enorme e vasto de investigação do que indicadores que se foram desenvolvidos por especialistas da área, etc. Se quiser acrescentar alguma coisa rapidamente. Então, bom, primeiro em relação à questão avaliação, digamos assim. Eu acho que avalia-se, se falarmos em laboratórios, não estou a falar agora, de momento, de avaliar uma pessoa em si. Avaliar um grupo, um laboratório. A avaliação tem que ter uma relação com os objetivos do laboratório. Portanto, se o objetivo do meu laboratório é uma ciência muito aplicada, portanto, sei lá, há um risco sísmico em Lisboa muito importante e é preciso fazer estudos cuidadosos da parte geológica, etc., da estabilidade das casas, essas coisas todas. Bem, isso é muitíssimo importante. E se há um laboratório que esse é o objetivo dele, então tem que ser avaliado por um conjunto de parâmetros que remetem para aí. Eventualmente, também pode ser um subproduto desse trabalho a produção de artigos. Não quer dizer que não seja, mas se calhar há outros produtos mais importantes, há outros produtos tangíveis mais importantes do que propriamente a publicação. Por outro lado, se a pessoa quer, estou a levar isto para o extremo, investigar isto que nós vimos, comprovar a existência de ondas gravíticas, etc., bom, aí é um outro tipo de... Bom, e depois temos, na prática, muitos domínios em que estamos na fronteira. Eu, no meu laboratório, terei, sei lá, 20% de pessoas muito aplicadas, 80% de pessoas menos aplicadas. Portanto, isso vai depender depois. Há laboratórios que podem ter essa mistura, outros não podem, dependendo do tamanho, etc. Portanto, o mais importante para mim é a definição dos objetivos e daí segue-se quais são os parâmetros de avaliação. De qualquer maneira, é mais ou menos consensual hoje em dia que alguns aspectos bibliométricos para as instituições que também produzem artigos, alguns aspectos bibliométricos são importantes porque são indicadores frios, não estão imbuídos do meu preconceito. São frios, são comparáveis. E, portanto, devem ser disponibilizados, devem existir para se poder fazer uma análise macro, um pouco como existe, sei lá, a inflação, o PIB, não sei o quê, dão uma ideia. Mas depois, os avaliadores têm que ser inteligentes e então olhar quais são os objetivos, que coisas para além do normal, para além da mediania foram feitas. Não só em criação de conhecimento, mas em divulgação, lá está, num projeto particularmente interessante com empresas. Uma das coisas que estou a tentar fazer, para incluir até nesta avaliação, já começámos a fazer, mas é o seguinte, é tentar, como temos 15 anos, já houve tempo para coisas que se fizeram terem tido um impacto mensurável, mesmo em empresas ou em qualquer lado. E, portanto, então contactámos algumas empresas, a propósito de projetos que tivemos com elas, para elas nos ajudarem a quantificar se melhoramos alguma coisa na empresa.
A avaliação é sobre os últimos 5 anos. Sim, está bem, mas há muita maneira de dar a volta a isso. Não é possível medir o impacto sobre empresas numa escala de tempo de pouco tempo, não é? Claro. E, portanto, lembro-me de um exemplo, há exemplos mais sofisticados, mas um exemplo muito simples, em que ajudámos a reciclar algum material, alguma matéria-prima, e que se converteu em realmente centenas de milhares de euros de poupanças para a empresa. Valor. É valor que é criado. Pronto. E eu acho que este é um indicador importante e outro tipo de indicadores destes. Em relação à parte da precariedade, a precariedade obviamente é complicada, é um problema muito complicado, porque as instituições de investigação científica têm que ser pulsantes, não é? Têm que ter pessoas dinâmicas, empenhadas, o domínio é muito competitivo hoje em dia e temos que arranjar aqui um equilíbrio entre a precariedade e a estabilidade que leva a uma degradação, digamos, daquilo que as pessoas fazem. E esse tem-me preocupado bastante e não é uma solução fácil para isto. Agora, uma coisa eu sei dizer é que manter pessoas doutoradas durante 10, 20 anos ali enlumbrando, sem lhes dizer vão-se embora, vão fazer outra coisa, ou há lugar para 10% ou para 20%, isso não pode... E aconteceu. E neste momento estamos perante o problema e quer dizer, da mesma maneira que critico uma certa confusão que paira no ar neste momento, tenho que dizer, ainda bem que finalmente o problema foi atacado, porque tem-se andado a encanar a perna à rã. Durante muito tempo, empurrou-se com a barriga para a frente para a coisa se resolver. Eu não sei o que é que vai resultar disto. Não se sabe bem, ninguém sabe bem. Vamos passar a outras questões, se faz favor. O meu nome é Filipa Carreira Barbosa e eu licenciei-me em Biologia Microbiana e Genética na Faculdade de Ciências e depois conheço a Mónica já há muito tempo, desde 99, fiz o programa, sou aluna do programa de doutoramento da Gulbenkian e fiz o doutoramento na UCL em Londres e um pós-doc também no Imperial College. E depois regressei, continuei a trabalhar na bancada durante um tempo, mas a comunicação de ciência foi uma grande das minhas paixões e fui convidada para trabalhar no Instituto Gulbenkian de Ciência na equipa de comunicação com a doutora Ana Coutinho. Foi fantástico, essa altura que estive lá, fazia visitas guiadas, a equipa recebeu o prémio Seeds of Science do jornal online de Ciência Hoje. E, entretanto, vieram os cortes na ciência e eu fiquei sem bolsa. Mas não perdi a garra que eu tinha e continuei sempre a lutar por trabalhar em comunicação de ciência. E então resolvi fazer um projeto, já com o apoio da doutora Ana Godinho, de comunicação, de levar as ciências às escolas. E o projeto chama-se Wonder Science. E isto a Mónica pode saber, e eu o projeto teve um auge muito grande porque eu, à procura de formas de financiamento, estou sempre a tentar contactar empresas com o aspecto de responsabilidade social e fiz um crowdfunding, consegui angariar 10.100 euros e fiz uma parceria com a Junta de Freguesia de Arroios e fui atingir as escolas todas da Junta de Freguesia de Arroios. E tive o apoio também do Centro de Estudos de Doenças Crónicas durante um tempo. Só que eles queriam o meu projeto e não me davam garantias depois de uma bolsa pós-doc. Queriam que eu fizesse um guião do meu projeto e não me davam garantias depois de eu ter uma posição lá ou ter uma bolsa de gestão de ciência e tecnologia. Mas a minha pergunta que eu faço agora é, eu também já tentei financiamentos lá de fora, como é que eu poderei, para um projeto de Public Engagement in Science e de Ciência e Sociedade, como é tão importante eu também estou a pensar, mas eu não trabalho a uma escala tão grande como o Horizonte 2020, como é que eu vou arranjar financiamento para chegar aos estudantes, aos jovens que precisam, que neste fundo ainda não são convertidos. Os convertidos é fácil, porque já estão motivados, os que vão ao Instituto Gulbenkian de Ciência, mas aqueles que eu trabalho no Centro Educativo do Diário de Notícias e trabalho com os estudantes da Cova da Moura, com vários estudantes, como é que conseguimos chegar a esses estudantes e como muito interessante, a ciência é um bom testemunho, a ciência não é só investigação,
A ciência é também ensino, a ciência é também divulgação. Eu propunha, não se esqueçam da pergunta, mas eu propunha que ouvíssemos mais perguntas e comentários para fazermos aqui um ramo que depois podemos abordar de uma forma mais compacta. Alguma? Se faz favor, estou Eduardo. Uma questão um bocadinho específica, mas aproveitando a vossa experiência, que é como é que encaram, tendo em conta, de facto, o conhecimento direto que têm, do problema, a chamada imigração científica, isto é... A fuga de cérebros, entre aspas. Exatamente, qualificar. E já agora, o microfone na mão, o Carlos Filhais fez muito bem em lembrar desde a abertura que a ciência não é só produção de conhecimento, não é? Nem é só conhecimento aplicável, social e economicamente, que é também uma atitude, uma forma de, enfim, a sociedade em geral, não apenas os investigadores, a refletir criticamente, ter uma atitude interrogativa, isso muda completamente, eventualmente, a natureza de uma sociedade. Também sabemos que em Portugal se fez bastante com ciência viva, etc., mas muito mais pode ser feito, e eu, como venho da área das ciências sociais, não posso deixar de lembrar que também há um segmento da atividade científica, que são as ciências sociais e humanas. Sim, nós. E daí não é só não é lembrar reivindicativamente, isso não é preciso, mas de valorizar as dinâmicas que também têm vindo a crescer de interação entre ciências ditas hard, algumas que são em caminho, e soft. Sim. E que as ciências sociais também têm muito a ganhar no diálogo com os físicos, químicos, engenheiros, etc. Muito bem. Muito bem, boas perguntas. Eu perguntaria se haveria uma terceira agora, ou comentário, pode não ser uma pergunta, podem dizer, contar a vossa experiência, um vosso testemunho. Muito bem. Se não há, nós passamos aqui ao nosso painel. Há a questão de várias questões, eu repito, a questão dos projetos de ciência e sociedade, se há suficiente financiamento, se haverá a melhor maneira de organizar esse financiamento. Existe o Ciência Viva, com certeza, mas não se espera que esgote tudo. Depois há a questão da chamada fuga de cérebros, existe ou não existe. E depois há a questão de cruzamentos interdisciplinares, em particular das ciências chamadas duras e outras chamadas moles. Podem ser nomes inadequados, mas nós sabemos do que estamos a falar. A pergunta é, até que ponto em Portugal há cruzamento de ciências? Quer dizer, até que ponto em Portugal há a verdadeira universidade? Querem falar sobre isso? A Mónica, que falou menos. Em relação a ligar a ciência à sociedade, como a Filipa estava a perguntar, era uma coisa que também estávamos a discutir antes, é que fala-se muito da carreira de ciência, mas fala-se menos das carreiras à volta da ciência, e acho que é uma área que tem que se discutir mais, como é que pessoas que fazem comunicação de ciência ou gestão de ciência podem realmente fazer aquilo que gostam de fazer e que é tão importante para a ciência e para a sociedade. Portanto, acho que isso é uma discussão que se tem que ter e pensar qual é a melhor maneira de gerar isso. Houve uma altura em que realmente havia mais financiamento para projetos de comunicação de ciência, e acho que agora há menos, e acho que é uma área super importante. Também, se calhar, agora parte do financiamento das unidades, as unidades também podem pensar, não é, nessa área, porque é super importante para as unidades, para comunicarem com a sociedade. Portanto, acho que as próprias unidades podem decidir se isso é estratégico para elas ou não, e acho que deveria ser. Pronto. Em relação à fuga de cérebros, eu acho que é preciso ter dados para dizer isso. A minha percepção daquilo que vejo à minha volta no meu instituto, que é um instituto que é um ótimo instituto em Portugal e comparativamente com todos os outros sítios que eu vejo lá fora, é fantástico, e eu já vejo várias pessoas olharem para fora. Exatamente porque há poucas perspectivas do ponto de vista do financiamento, esta regularidade de fora. Com os 2 anos e meio não é suficiente, mesmo que a gente veja assim, dessa perspectiva. E depois, finalmente, da questão desta interdisciplinaridade, eu acho que é essencial. Acho que é essencial, nem que seja, por exemplo, nós estamos a pensar em melhorar o nosso programa de doutoramento, que é um programa de doutoramento em Biologia, mas eu acho que nós precisamos também das áreas sociais para poder mudar a maneira como nós ensinamos e poder avaliar novas estratégias de educação de estudantes de doutoramento. Portanto, nem que seja estratégias de comunicação, também precisamos da área de ciências sociais para perceber como é que devemos de comunicar a ciência. E também acho que metodologias que nós utilizamos na ciência podem ser essenciais para áreas de ciências sociais.
Quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de salientar a necessidade de continuidade do financiamento de jovens investigadores, jovens ou outras idades, porque uma das razões para a fuga de cérebros é que não há perspectivas, porque ninguém sabe o que vai acontecer no próximo governo ou na próxima época. E, portanto, as pessoas não sabem se estou aqui à espera e depois muda a política e depois, se calhar, abre, não abre, etc. E, portanto, vão para sistemas mais estáveis. A estabilidade seria muito boa se soubéssemos que, independentemente das políticas, a todos os anos, em vez de ser, de repente, contratamos 1000 e depois, durante 10 anos, não se contrata ninguém, nunca se sabe o que é que vai acontecer. A estabilidade seria muito importante. E integrar essas áreas todas, e é importantíssima a comunicação de ciência, é importantíssimo, porque o futuro do nosso país, o futuro da ciência no nosso país está na próxima geração e na motivação e no contexto cultural em que as pessoas, em que os jovens vêm já interessados para a ciência e é aí que se começa. Portanto, essa área é importantíssima e era muito importante que houvesse mais financiamento continuado, a tal estabilidade para essa área como as outras todas, como também as ciências. Posso só fazer um comentário? Eu acho que no meu instituto tenho 2 casos muito engraçados, de 2 estrangeiros, um deles holandês, a outra francesa, que já estão lá há algum tempo e que são excelentes os 2. E pronto, e ele é excelente, mas realmente viu que não consegue ver uma perspectiva e, portanto, vai para a Inglaterra para o próximo ano. Ela basicamente gosta de Portugal e disse: eu já sei como é que isto é, nunca sabemos o que é que vai acontecer, mas há de acontecer qualquer coisa, eu fico. Portanto, quer dizer, mas ela é ótima e ficamos com ela, mas eu acho que em muitos casos o que vai acontecer é que as pessoas são melhores, têm mais ofertas, obviamente, lá fora e, portanto, acabamos por perder os melhores e ficamos com as pessoas que, ou porque são portugueses e querem ficar por aí fora. Portanto, acho que realmente nem que seja sabermos, se for só 2 em 2 anos, ao menos que a gente saiba que é em janeiro daqueles... Saber se conta. Exatamente. Saber como se conta. Isto é um país em que a organização não é, digamos, o nosso negócio. Faz favor. Há ali 2 questões e estamos a aproximar do fim. Não guardem as questões para agora. É agora ou nunca. Muito boa tarde. Meu nome é Cristina Luís. Eu trabalho aqui no Museu de História Natural e da Ciência. A minha formação é em Biologia, mas depois também trabalhei desde 2006, desde que fiz o meu doutoramento, que me dediquei à área de comunicação de ciência. E estou a achar muito interessante o que estão a falar e, portanto, a minha curiosidade é, todos os problemas que estão a ser identificados e falados são aqueles com os quais nos confrontamos e todos nós reconhecemos. Mas o que é que nós podemos fazer, enquanto comunidade, para alterar de facto, para que nós estamos todos a dizer, daqui a 2 anos falta-nos a perspectiva de nunca sabemos daqui a 2 anos o que é que acontece, qual é que é a nossa perspectiva, qual é a nossa previsibilidade, não é? Eu, por exemplo, a minha perspectiva é provavelmente para o ano ficar sem nada, sem opções nenhumas, nunca tal me tinha acontecido. E, portanto, como é que nós, enquanto comunidade, podemos, de facto, chegar ao poder político, porque é ele que torna esta questão da imprevisibilidade e não é uma questão de ser governos que vão mudando. Portanto, isso acontece em todos os países do mundo. Os governos mudam, mas as políticas mantêm-se. Portanto, como é que nós também, enquanto comunidade, podemos fazer para que isto se modifique? Portanto, qual poderá ser a nossa... Uma boa pergunta. Que fazer? Ao lado está aí, passo o microfone, se acha que está aí outra pergunta, não está? Olá. Obrigado por partilharem as vossas opiniões connosco. Eu estou no 2º ano de doutoramento, talvez seja das mais novas aqui. E o que eu queria falar era acerca da multidisciplinaridade. Nós gostamos muito de falar e gostamos muito de dizer que é uma coisa super importante e que todos gostamos disso, mas será que Portugal e o ensino português está efetivamente preparado para isso? Ou seja, eu vou dar o meu caso pessoal, o meu exemplo pessoal. Eu tirei a licenciatura na Universidade de Aveiro em Biotecnologia e depois decidi fazer um mestrado em Neurociências aqui na Faculdade de Medicina de Lisboa e agora estou a tirar o doutoramento em Gestão, ou seja, estou a trabalhar em Neurociência do Consumo. E o que é que eu, desta experiência curta dos meus 24 anos, me diz? É que são mundos muito diferentes, não só a nível do número de oportunidades que temos, que nas ciências sociais eu vejo-me com muito mais oportunidades devido também ao número de investigadores que é muito menor do que numa ciência, por exemplo, da saúde, como as linguagens que falamos, ou seja, falamos linguagens totalmente diferentes e que é muito difícil conjugar estes 2 mundos e eu que estou a tentar fazê-lo
vejo-me perante essas dificuldades e queria saber, será que em Portugal o nosso ensino e, digamos, que o nosso padrão, as disciplinas que aprendemos, a maneira como aprendemos, está efetivamente preparada para existir esta ligação de áreas? Queria saber a vossa opinião. Uma pergunta, se o ensino das ciências se é o melhor ensino, aquele que fazemos. Há mais uma pergunta final, nós vamos ter de escolher a última pergunta para depois darmos... Não? Faço eu a última pergunta. E vão pensando nestas duas, a questão, o que é que pode cada um de nós, seja cientista, seja cidadão, fazer, e a questão do ensino, que não há ciência sem bom ensino. A minha pergunta é, são de áreas diferentes e em Portugal nunca se pôs muito a questão de prioridades de áreas, quer dizer, vamos apostar mais nesta, porque é mais importante para o país, por alguma razão. Por exemplo, o mar, fala-se muito no mar, mas nunca foi, nunca foi feito, já há programas especiais, mas prioridades por vezes são temporárias e não são consistentes muitas vezes. E a minha pergunta, sentam-se de áreas diferentes, até que ponto acham que deve continuar o financiamento nesta base, que basicamente a oferta corresponde à procura? Há muita procura, corta uma parte em cada área conforme a procura, é assim que tem sido o financiamento? Ou se acham que, de um ponto de vista de política científica, que é uma coisa que também levar-nos-ia longe, pensar como é que é construída, com a ajuda do Parlamento, etc., de um modo o mais possível consensual, se em Portugal valeria ou não a pena pensar em áreas prioritárias? E se valeria a pena quais? Não digam apenas que é a vossa. Começamos agora pelo João. O que fazer, essa é a pergunta que como diretor do laboratório tenho que fazer. Se eu não souber responder a essa pergunta de alguma maneira, melhor é trocarem por outro qualquer, ou por outra. Já perguntava e, portanto, há muitíssima coisa que se pode fazer, e se nos focarmos só na questão das pessoas, não é? Eu sei o que tentei fazer durante o período da crise. Portanto, felizmente nós tínhamos ainda algum dinheiro de várias fontes, não só da FCT, e foi possível, nós temos 30 investigadores, já agora, investigadores e 90 pós-docs, mas investigadores IF... Quantos é que têm? Como? Quantos são? 30. Entre IFs, alguns pagos diretamente pelo laboratório associado, e cerca de 90 pós-docs e depois 120 alunos de doutoramento. Mas, portanto, em relação a este contingente de 30 investigadores, que foi muito aliciado, nós perdemos 4, sobretudo para a Alemanha, com propostas que eram impossíveis de acompanhar, porque compravam tudo, desde a pessoa a um preço altíssimo, ao parceiro ou parceira, arranjavam um emprego, etc. por aí adiante. E, portanto, era quase impossível. Mas evitámos que muitos outros saíssem. E evitámos de muitas maneiras. Evitámos, por exemplo, há pessoas que têm realmente muita ansiedade em relação o meu próximo projeto vai ser ou não vai ser aprovado e eu vou ficar sem financiamento para fazer a investigação. Essas pessoas tranquilizam-se de uma maneira, dizendo, não há problema, nós vamos financiar 1 ou 2 bolsas de doutoramento para poderes continuar a trabalhar. Há outras que manifestam muita ansiedade em relação a não terem um equipamento, isso também se pode ir resolvendo. Portanto, isso que se compra com dinheiro, algum dinheiro, até se vai resolvendo. Depois há um problema mais difícil, porque não está nas mãos de um diretor do laboratório, que ainda por cima está integrado na universidade, não é privado, que é a questão de um contrato mais ou menos permanente. Essa foi uma questão que me durou muito tempo a arranjar alguma forma de solução, mas finalmente consegui convencer, não fui só eu, consegui convencer a reitoria da Universidade de Aveiro a usar um estatuto fundacional que tem e a abrir 10 lugares de quadro na fundação para 10 investigadores nas várias áreas, não foi para nós só, e dessa forma nós conseguimos que 3 ou 4 investigadores nossos, dos melhores que temos, finalmente vissem uma situação estável. Houve outros que ganharam lugares de professor, portanto, no cômputo, talvez 10, 12% conseguiram já uma situação estável. E, portanto, é de imaginar esquemas deste género, práticos,
se calhar estava à espera que eu lhe desse alguma solução institucional. Portugal é pobre, muitos dos fundos que usamos para a ciência são fundos comunitários, muitas vezes usados para um destino que não era aquele que deveria ser, teoricamente. A IFCT é uma espécie de interposto onde entra dinheiro, quer dizer, que é uma plataforma giratória, não tem propriamente um montão de dinheiro ali que pode dar, tem que ir buscar o compete e ali e acolá. Isso cria problemas muito complicados. Portanto, eu acho que é possível fazer alguma coisa. Esta questão da ciência versus ensino é uma questão que nós também há pouco discutimos lá dentro. Há muito a dizer sobre isto, não há tempo para dizer, mas uma coisa é certa, vale muito a pena pensar o que é formar hoje doutores neste século, nesta altura do século XXI, ainda devem ser formados com os mesmos objetivos, e isso liga-se também à questão que foi colocada desta interação que há entre as várias áreas do conhecimento, nomeadamente as ciências duras e as ciências mais moles. Não há nenhum problema hoje interessante, praticamente, que não envolva tudo isto. Os fogos florestais, por exemplo? Eu dou-vos um único exemplo. Por exemplo, aqui há um exemplo que aconteceu mesmo. Há um determinado tipo de elementos químicos que se chamam terras raras e que, porque existem em várias partes do mundo, são super importantes para magnetos, por exemplo, e há imensas coisas da nossa vida que exigem, exatamente, que exigem ímãs de vários tipos, e, portanto, essas terras raras, para serem extraídas, normalmente são bastante poluentes os processos envolvidos. E, portanto, os Estados Unidos fecharam as minas, a Europa, etc., fecharam-se as minas por todo lado. E os chineses mantiveram as minas abertas. E de um ano para o outro aumentaram o preço desses vários elementos químicos assim uma ordem de grandeza. Foi pânico total porque caíam os aviões, os telemóveis não funcionavam, por aí adiante. E, portanto, isto para dizer que aquilo que é um elemento químico que depois é usado para fazer um dado material que é depois usado num determinado dispositivo tem toda uma fiada de problemas técnicos, científico-técnicos, mas depois tem geoestratégicos. Depois acaba na economia nacional. Exatamente. Se ficarmos, temos aqui um material fantástico que desenvolvemos, mas requer um elemento químico que está todo num país estranho, instável, na Síria, ou uma coisa qualquer, é um problema. Todas estas questões estão todas interligadas hoje em dia e, portanto, nós temos que preparar os engenheiros de materiais, ou quer que seja, com esta mundivivência, quer dizer, com esta perspectiva das coisas. E os dados na ciência, havendo pouco dinheiro, deve ser dado mais a certas áreas ou não? Em relação às áreas, essa é uma questão recorrente, complicada. A minha primeira questão é a definição da área. De que é que estamos a falar? Acabámos de dizer que é importante ser transversal de alguma forma e, portanto, não sei até que ponto é que esta discussão, estamos a falar da área tradicional química ou ciências naturais, ciências isto, ciências aquilo, ou estamos a falar energia, ou começa logo aqui o problema. Agora, eu diria uma coisa, eu diria uma ou duas ambiente, por exemplo, uma área. Eu diria uma ou duas coisas. Em primeiro lugar, acho que os países têm que ter um nível mínimo de competências para poderem sobreviver. Nós temos que ter pessoas que percebam de sismos, porque um dia destes há um aqui em Lisboa. Nós temos, ou seja, temos que ter um contingente de pessoas que permitam assegurar a qualidade de vida das populações, que percebam, que sabem o que é a legionela e como é que se dá cabo dela e por aí adiante. Portanto, é preciso financiar a investigação transversalmente a um certo nível basal. O problema que se pode colocar é ir para além do basal. Sim. E aí, depende do momento do tempo, eu inclino-me de forma diferente. Mas neste momento eu acho que, e vou dizer uma coisa, vou assumir o que vou dizer, e peço desculpa, eu tenho imenso respeito, e mais do que respeito, até interesse próprio, por tudo o que são as ciências moles, mas se nós formos a ver, dou-vos só um exemplo, a FCT financiou, isto são números agregados, por exemplo, bolsas de doutoramento entre 94 e 2015, 19,6% das bolsas de doutoramento são para as ciências sociais. Mas eu sei porquê, porque há muita procura. Ciências exatas, 11%. Reparem, 20% contra 11%. Ciências naturais,
16%, 15,6%. E as engenharias, 24%. Todas as engenharias, 24%. As ciências sociais, 20%. As humanidades, 13%. Somamos as humanidades e ciências sociais, têm 1/3 de todas as bolsas de doutoramento dadas. Eu acho que acho que é muito importante financiar, mas acho que 1/3 é demais. É uma opinião, é discutível. Muito bem, estamos aqui para exprimir opiniões. Mónica. Em relação ao que fazer, eu acho que é uma pergunta complicada. Acho que devemos ser o mais proativos possível, não é? E a questão, eu acho que aqui tem muito a ver em advocacy, não é? Ir às diferentes audiências e, no fundo, dar a entender que é importante termos ciência e é importante termos maneiras de chegar à sociedade e tentar convencer diferentes públicos a financiarem ciência, no fundo, para fazer essas coisas. Não sei quanto é que será possível, mas acho que os cientistas podem fazer muito mais do que fazem hoje em dia. Em relação à multidisciplinaridade, concordo, acho que há pouco, a nível da universidade, é uma coisa que nós discutimos imenso no âmbito do nosso PhD Program, do programa de doutoramento, é como é que fazemos esta multidisciplinaridade, como é que garantimos que os nossos alunos conseguem pensar em diferentes dimensões e por diferentes perspectivas. E pronto, andamos a discutir entre nós como é que vamos conseguir fazer isso. Também não tenho nenhuma solução, mas acho que é um problema super importante hoje em dia. Em relação às prioridades, eu acho que isto é uma questão muito, muito, muito importante, não é? E houve diferentes estratégias no passado, por exemplo, no nosso instituto, a certa altura, nós também compreendemos que havia muito poucas pessoas no país em biologia computacional e, portanto, criou-se um programa de doutoramento para mandar pessoas lá para fora em biologia computacional para serem treinados. Privilegiar certas áreas. Ou também, por exemplo, há pouca investigação na clínica. E também tivemos um programa só virado para médicos, para, no fundo, treiná-los a fazer investigação, em que também iam para fora para ser treinados, para depois voltar para Portugal e implementar. Portanto, eu acho que certas áreas que são importantes e que reconhecemos que não as temos, se calhar temos que ter programas estratégicos. E existem programas estratégicos do governo, não é? O Carnegie Mellon, MIT, por aí fora. Portanto, acho que em certa... Se bem que, por outro lado, nós... No fundo, convém-nos ter as melhores pessoas, não é? E às vezes, se investirmos só numa área, e porque também não temos tanto dinheiro, não conseguimos ter as melhores pessoas daquelas áreas, mas se formos abertos, conseguimos ter as melhores pessoas de áreas diferentes, que depois, falarem entre si, conseguem-nos trazer ciência mais inovadora. Portanto, acho que convém estar aberto e ver o que é que vem de pessoas muito boas, mas obviamente certas áreas estratégicas, e quando falamos de incêndios, a sismos, por aí fora, há coisas que são estratégicas ao país e temos que ter boa investigação cá. Acho que sim. Pois, neste aspecto estamos todos de acordo que é importante ter as diferentes áreas e têm que estar representadas no nosso país, e, portanto, sem privilegiar nenhuma, mas que há áreas em que é realmente necessário, em que há carências nacionais, e aí podem haver financiamentos específicos porque fazem falta, e outras pode ser também por avaliação de... há certas áreas em que Portugal pode ter os seus pilares da ciência nessas áreas, e são muito importantes. E, portanto, também tem que se ver. É isto que tem alavancado a ciência em Portugal e tem que continuar. Portanto, não 8 nem 80, não é tudo fundamental e ao Deus dará, nem é tudo estrategicamente definido. São todas importantes. A questão da educação, falou-se em vários aspectos relativamente à educação importantíssimos. A ciência começa pela educação até básica, fundamental. E pensando agora em termos do sucesso dos estudantes da universidade, vem já do aspecto da educação básica, que em Portugal é um problema enorme. E precisamos de uma cultura científica nas famílias, porque muito da falta de sucesso nas disciplinas básicas, logo no ensino básico, vem até do contexto em que as pessoas vêm, do contexto do conhecimento científico, que não faz parte dos contextos em que as pessoas vivem. É muito, muito importante esse trabalho que estão a fazer. Estamos aqui no museu, o trabalho que referiram. Portanto, eu acho que isso é a chave para o futuro em Portugal. Se nós não começarmos por aí, continuamos sempre com um número muito restrito. Portanto, e é muito importante que haja financiamento para esta área, porque vai ser realmente a próxima geração. Em termos dos cérebros que fogem, etc., só queria salientar que, por exemplo, no meu caso, trabalho numa universidade, uma das missões fundamentais é formação, e é muito importante nós
não tentamos manter as pessoas, nós queremos que as pessoas vão para fora, para outros sítios. Eu tenho muito, o meu laboratório é enorme e está sempre em fluxo constante, portanto as pessoas entram e saem e nós favorecemos que vão para, tenho estudantes na América, na Austrália, na Alemanha, etc., que agora são professores e etc. Portanto, é essa a nossa função. Ir e voltar, não é muito importante que haja este intercâmbio, porque portanto, as pessoas vêm fazer formação e nós não queremos que eles fiquem, queremos que eles vão utilizar a sua formação e nós continuamos a colaborar com eles. Isto tem sido muito, muito importante porque eles podem ir para outro país e continuam a colaborar connosco e a receber mais alunos da geração seguinte a eles, depois vão para lá. Portanto, tudo isto cria uma rede muito importante. O facto de eles saírem não desaparecem. Portanto, cria uma rede internacional muito importante. E, portanto, isto acho que, no nosso caso, se calhar por estar no Algarve, muitos dos estudantes e dos pós-docs que vêm para lá nem sequer são portugueses. E, portanto, eles vêm de outros países e para outros países voltam. E tudo isto vai internacionalizando a nossa investigação e criam mais oportunidades também para os portugueses que vêm, etc. Portanto, acho que isso é uma atitude boa. Claro que depois é preciso a tal continuidade também para alguns que ficam. Muito obrigado. Tiveram aqui 3 cientistas portugueses, 3 cientistas de topo em diferentes áreas. Você olha para eles e eu pergunto, vão agora para a rua? Ninguém notará que são cientistas, não se vê pela cara que são cientistas, mas são cientistas brilhantes e partilharam o testemunho da sua profissão. Foi um momento do mês de Educação e Ciência da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A Fundação quer contribuir para este encontro entre público e ciência, entre sociedade e ciência, porque, como disse o Dr. Eduardo Gonçalves, se não houver esse encontro, a ciência perde a sua razão de ser. A ciência destina-se para a sociedade, é uma aspiração da sociedade. E, portanto, a ciência não é apenas dos cientistas, é com certeza feita por cientistas, mas a ciência destina-se a todos. E nós, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, com este mês da Educação e da Ciência, e unimos Educação e Ciência, como aqui foi unido, nós pretendemos ajudar, dar um contributo para essa relação. Muito obrigado por terem vindo, por se terem deslocado do vosso conforto para falar de um assunto que nos interessa a todos, por isso é que vieram, um assunto que nos interessa a todos e deve continuar a interessar e espero também que interesse outros. E é essa também que fazer, quando é a pergunta que fazer é inquietar os outros, dizer que é possível saber mais e, sabendo mais, podemos viver melhor. Muito obrigado ao João Rocha, à Mónica Betancourt Dias, a Esté Serrão. Peço para me juntarem a mim numa salva de palmas. Obrigado. Estejam atentos ao programa do mês de Educação e Ciência. Veja o site da Fundação. Obrigado a todos.